Pessoal, hoje nós vamos ter dois momentos do nosso encontro. O fechamento do que foi a semana passada, é o primeiro ponto que a gente vai ter, e então, assim, o que a gente chamou, no finalzinho, o Nasio coloca como necessidade, desejo e amor. A gente vai fechar esses conceitos. Aí eu vou interromper a gravação. E aí eu recomeço com os temas de hoje. Então, eu só vou pedir que, se eu me esquecer, eu falo muito, e aí posso correr o risco de sair dessa tela e não pausar a gravação. É que se eu não faço isso, eu passo a ter um probleminha na hora de editar, porque eu não consigo editar nada. A aula vai bruto, né? Do jeito que a gente vai falando. Bom, caminhando ainda naquela discussão anterior, da semana passada, onde falávamos sobre as pulsões, falamos hoje sobre necessidade, desejo e amor. Olha, para melhor situar a distância entre prazer funcional e prazer sexual, detenhamos-nos um instante e definamos com clareza as noções de necessidade, desejo e amor. Então, nós discutimos na semana passada como é que se constrói o que é sexualidade. Esse foi o nosso tema. Então, o que é isso? Quando a psicanálise fala de sexo, ela está falando de ato sexual, e aí nós fomos construindo passo a passo. Primeiro passo, o momento em que o bebê encontra um objeto desejado. É algo ligado ao corpo, uma questão fisiológica, uma questão ligada a um que a gente vai chamar de necessidade daqui a pouquinho, não quero adiantar os temas. Mas depois, até que nós chegamos no momento em que o conceito de ato sexual e de sexo surge. Então, assim, para a gente passar de uma necessidade que surge do ser humano a partir do seu corpo e a partir do corpo encontrando a noção de prazer e construímos uma identidade sexual, não uma identidade de gênero, não se é masculino ou feminino, mas uma busca do prazer sexual como sexo, isso tem uma grande passagem. E Freud colocou isso com esses três nomes. O Nasio acaba organizando isso como necessidade, amor, necessidade, desejo e amor. Então, nós vemos, a pergunta que nós faríamos é o que é necessidade? Né? Primeiro ponto, é a exigência de um órgão, da parte do corpo, cuja satisfação se dá realmente com um objeto concreto, e não com fantasia. Então, por exemplo, o bebê chora, o bebê tem necessidade de se alimentar. Então, não adianta você chegar para ele, pegar um desenho de mamadeira e dar para ele. Ele não quer isso. Não adianta você passar um desenho, um filme, uma história, mostrar o leite para ele. Ele não quer ver isso. Não adianta você trazer para ele o cheiro do leite. Ele quer mamar. Existe uma necessidade que está surgindo dentro dele. A grande questão é que essa necessidade surgida do corpo será o primeiro passo para a construção do conceito que a gente vai chamar de amor. Então, esse seria. Tá. A Tereza está dando uma explicação para o grupo. Né? Então, essa necessidade. Deixa eu ver aqui. Melhorando a minha tela aqui. Essa necessidade gerada a partir do corpo, gerada a partir daquilo que é fisiológico, nós poderíamos dividir de uma forma muito simplória, bem simplória, em fase oral, fase anal e fase genital. Orlando, e cadê o fálico e o latente? Eu já ouvi falar que são 5 fases. Gravem, por enquanto, as fases no corpo. Depois a gente vai entender como é que essa fase genital se divide em outras partes. Então, o corpo da criança exige o ato de mamar, de sugar, de sentir o leite, de sentir o cheiro. Em determinado ponto da história do amadurecimento desse corpo, o corpo da criança começa a exigir a necessidade de defecar ou segurar as fezes, depois de urinar ou reter a urina, um controle sobre isso, o controle dos músculos. Então surgem essas necessidades fisiológicas e depois começa a existir a questão do genital. Os órgãos genitais passam a ter uma função de uma busca de algum nível de prazer. Olha, inicialmente boca, depois o próprio ânus e os esfíncteres, né? E aí nós surge a questão genital. Tá? O prazer de bem-estar passa a vir da satisfação que isso cria. Lembra que a gente falou? Todo o processo pulsional busca
satisfação. Todo o processo pulsional faz essa busca, satisfação. Mas lembra que a gente falou que a pulsão, ela não busca uma satisfação comedida, calma, parcimoniosa, é completa, é total, é tudo, não é tudo ou nada, é tudo, né? É uma satisfação completa, absoluta. Não existe nessa satisfação resto. Nessa satisfação não existe resto. Por quê? Ela precisa ser gasta completamente. Tenta imaginar uma bateria que você precisa gastar, e se você gastou, gastou. Se você não gastou, você gastou do mesmo jeito. Por quê? Porque você não consegue guardar. Você não consegue manter. Isso é necessidade. As necessidades compõem a nossa história e elas são gastas completamente. E elas têm muito do animal. Os animais fazem isso. Mas surge, a partir da necessidade, um certo conforto, um certo prazer, um certo desejo, aí vem a palavra-chave, desejo de se ter algo que se teve quando a necessidade foi satisfeita. Olha, eu tenho uma necessidade, eu estou com fome, e eu como. Quando eu como, eu sinto esse conforto de comer. Então, esse prazer de comer sempre será buscado. Porque, olha, se por um lado eu supri minha fome, por outro lado eu tive um bem-estar. Então, tenta imaginar esse quadro: o bebê mama, então ele satisfaz o corpo. Mas quando ele faz isso, ele se sente abraçado, acolhido, acalmado, satisfeito. O cérebro dele começa a reconhecer noções de quantidade, começa a dizer agora já está bem. Os hormônios de bem-estar começam a vir pelo corpo. Então agora eu não tenho mais só a necessidade, eu tenho um desejo de ter aquela primeira emoção. Sabe aquela sensação? Para mim, na minha história de vida, eu brinco muito com a história do efeito tubaína. Tem nada a ver com Bolsonaro, não, tá? O que é o efeito tubaína? Quando eu fui para São Paulo em 1973, eu tinha meus 7 anos de idade, foi quando eu conheci a tubaína a primeira vez. E eu falando com vocês, eu sinto o cheiro da tubaína, porque eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade. Aí saiu a tubaína retrô. Ah, fui tomar. Deve ser uma delícia. Olha, quando eu me lembro de tubaína, nossa, é uma água com pouco gás, não muito doce, com gosto de tutti-frutti. Então, se a gente for buscar o que é o gosto de tubaína, ele é xoxo, ele é ruim, ele não é tão clássico, tão delicioso. Mas eu não busco a tubaína apenas pelo prazer, necessidade. Por necessidade, eu vou tomar o Bubble, vou tomar um chá verde diferente, vou tomar uma bebida que acabou de lançar, que saiu nos Estados Unidos, veio da Europa para cá, etc. Sabe, você vai na onda de algo novo. Se a gente fizer um nível de busca de uma necessidade, ou até da nutrição. Tubaína, água com açúcar, então é uma caloria vazia, então uma vitamina, né? Vou lá no Rei do Mate, quem não foi, vá, né? Tá perdendo, vai lá no Rei do Mate, ali no posto de gasolina que tem perto em frente Marista, ali é show, sabe? Pede um mate, tem um lá chamado Tropicália, ou Tropical, uma coisa assim, que é mate com leite condensado, com frutas vermelhas. Quem conhece sabe do que eu estou falando, quem não conhece vai gostar. E aí você tem algo que é mais calórico, talvez tenha vitamina, etc. Mas por que tubaína? Porque existe um desejo, o desejo de sentir de novo aquilo que eu senti quando eu tinha 7 anos. O cheiro do pão. Algumas aulas eu comento assim que com 6 para 7, com 8 para 9 anos eu conheci o cheiro do fermento de pão de padaria. A cidade que eu morava não tinha padaria. Passava um viajante, vendia pão, meu avô comprava o pão sovado e eu comia aquele pão sovado. E quando eu fui para uma cidade, eu me lembro de eu ir com meus pais à padaria, e aquele cheiro do pão, eu falando com vocês, eu sinto o cheiro do pão. Olha, isso não é mais necessidade, isso é desejo de ter de novo o afeto, o que me afeta, o que me vincula em determinado ponto da minha história.
Conseguem perceber a diferença? Então, o Nadio coloca assim, o desejo, em contrapartida, é uma expressão de pulsão sexual. Enquanto a necessidade surge do corpo, e ela tem a ver com o fisiológico, o desejo surge da busca da satisfação que nós tivemos na primeira vez que nós o realizamos. Então, quando alguém busca o prazer sexual, olha, não busca fazer sexo. O prazer sexual libidinal, ele busca algo que não está no corpo. Ele está além do corpo. E é por isso que depois, quando a gente transitar para os conceitos da sexualidade em si, da relação sexual, a gente vai perceber que isso é muito mais profundo do que uma satisfação fisiológica. Não é aquela questão de as pessoas fazem sexo porque o corpo demanda que elas façam sexo. Talvez o corpo demande, mas de uma pessoa muito cansada, talvez ele não demande nada. Mas uma pessoa muito cansada talvez tenha desejo de fazer sexo, ou tenha desejo de tomar um café, ou tenha desejo de tomar um sorvete, de tomar um refrigerante, de ver pessoas. Então nós temos aí uma matéria que a psicanálise começa a construir bem no seu período precoce, que vai ser chamada de desejo, expressão de pulsão sexual, ou melhor, a própria pulsão sexual. Então, enquanto o corpo gerava uma necessidade, a mente gestada, a ilustração que eu gosto de ter sobre uma mente sendo gestada e gerada num corpo é de uma assadeira. Então imaginem aqui, eu podia ter trazido uma assadeira para ilustrar melhor, né? Mas imagine uma assadeira, imagine um pão, um bolo. Um pão não, um bolo nessa assadeira. De vez em quando a assadeira é pequena e o bolo transborda. De vez em quando a assadeira é muito grande e o bolo esparrama e fica muito bolo, né? Então a massa é um pouquinho mais líquida, então fica aquele bolo solado, aquele bolo fino. Por quê? Porque tinha muito espaço e não havia tanta massa. A assadeira é nosso corpo, é nosso neurológico, é nosso cérebro, nosso tudo que é fisiológico. Tudo isso proporciona condições de crescimento dessa massa. A grande questão é que se eu colocar uma assadeira de pizza e despejar ali o bolo, ele vai derramar. Então, quando o corpo não dá conta de dar condições adequadas para que a nossa mente cresça, a nossa mente não cresce. Então, nós vamos ter os problemas de psicose, vamos ter alguns casos de autismo, alguns casos de sofrimento psíquico, de retardo mental, vinculados ao corpo e à mente. Então, por quê? Porque as duas coisas estão presas uma à outra. Uma provocando necessidade e a outra fechando o desejo. O bebê agora não apenas precisa mamar, ele deseja mamar. Ele sente o cheiro, ele associa a uma noção de bem-estar. O bebê agora que cresce, começa a se desenvolver e deseja a mãe. Quando escuta o som da voz dela, quando sente o cheiro, quando tem um vulto, a percepção da mãe, tudo, porque agora não está mais no campo da necessidade. Agora o desejo não precisa, o bebê não precisa mais da mãe. A mãe já deu mamar, já colocou para rotar, o bebê está ali confortável, mas o bebê chora. Por quê? Porque está surgindo dentro dele a noção de desejo. Ele deseja ser acolhido. Ele deseja sentir prazer. Isso é sexo. Então, assim, ele deseja que as palavras nos traem na nossa cultura. E é por isso que eu preciso que vocês abram mão destituam-se desses valores culturais. O bebê deseja sexo. Ele não deseja um ato sexual, mas ele deseja o prazer, que é matéria para o sexo. Quando lhe atribuímos uma intencionalidade orientada para o absoluto, olha como o Nadio coloca, o absoluto do incesto. O que é o absoluto do incesto? Agora o bebê deseja ter todo o prazer que ele pode ter com a mãe. Por quê com a mãe? Porque é só a mãe que existe. Não existe o pai, não existe uma outra pessoa que ele vai amar. Existe ele e a mãe num processo de simbiose. Lembra que nós falamos na semana passada? Aí o amor, quando é que ele surge? Ele só vai poder surgir quando o bebê fizer isso aqui. Ele, a mãe. Aí então ele vai construir vínculos. Amor é vínculo, ódio é vínculo.
Apatia é não compreensão da existência do outro. E simbiose está próximo ao que a gente vai chamar de psicose. Então, nós temos agora um bebê que se vincula à mãe, deseja tudo a partir da mãe, ele chora pela mãe, e a vida dele só existe se a mãe estiver junto. Qual mãe? Mas e se tem um pai? E se tem um avô? Não, mãe é aquele que exerce papel de mãe. Nós falamos semana passada sobre isso. Pai exerce função de pai, mãe exerce papel de mãe. Qual é o papel de mãe? De dar conforto, de dar prazer, de acariciar, de tocar, de cuidar. Isso é o que é papel de mãe. E havemos agora essa criança contentar-se com um objeto fantasiado, encarnado pela pessoa que o outro, que a pessoa de um outro desejante. Então agora esse bebê começa a perceber que aquilo que ele deseja, o prazer que ele deseja ter com a mãe, essa mãe é um outro ser que tem um desejo por ele. Então agora ele começa a criar um processo de interação. Ele percebe que existe um jogo que está acontecendo. Então, no primeiro momento, a necessidade, no segundo momento, o desejo, e diferentemente da necessidade, o desejo nasce de uma zona erógena do corpo que se satisfaz. O desejo nasce de uma zona erógena. A necessidade nasce da necessidade fisiológica. O desejo nasce do que traz prazer, zona erógena do corpo. Se satisfaz parcialmente com uma fantasia cujo objeto é um outro desejante. Então o bebê começa a criar agora uma ilusão. Eu preciso que vocês construam bem esse conceito, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre fantasia. E é o nosso próximo tema, daqui a pouquinho. Então o que acontece? Esse bebê começa a construir uma história. Lembra que eu falei para vocês que as crianças elas carregam imagens, mas elas não têm enredo, o enredo vem depois. Quando nós sonhamos com imagens. Como é que nós construímos o link dessas imagens? É quando nós interpretamos o sonho. Quando nós sonhamos com imagens extremamente infantis. Mesmo que a imagem seja de ontem, que entra no meu sonho, a forma como ela vem é extremamente infantil. Por quê? Porque ela não tem enredo, ela não tem história. Então, o apego que o bebê começa a criar é uma forma dele dar sentido ao vínculo que ele cria com quem lhe dá prazer. Então, o apego ao outro equivale ao apego a um objeto fantasiado. Freud chama isso não de objeto fantasiado, mas de representação. Então, quando vocês leem o próprio Freud, ele vai estar usando essa expressão. E ele vai dizer que as imagens, depois vocês vão ler em Lacan, chamando imago, vocês vão ver como em Melanie Klein como fantasia, tudo isso é o que Freud está chamando de representação. Existem coisas que começam a ter uma representação. A palavra foi usada intencionalmente, tá? Existem coisas que têm uma representação. Coisas. Id. It. Representação. Imago. Imagem. Fantasia. A linguagem do meu id, do meu it, da coisa que eu tenho dentro de mim, que não tem sentido, é construída, é percebida como uma imagem, e não como uma fala. É por isso que no futuro a gente vai dizer assim que o inconsciente se estrutura consciente por meio da linguagem. Por quê? No momento que eu preciso falar sobre isso, ele perde a força do id, perde a força da coisa, do nada, do amorfo, e ele passa a ter sentido. Então, se a pessoa fala assim para mim, nossa, eu estou sentindo um aperto, que aperto é esse? Não sei, eu não sei dizer. Então é it, coisa. Então a gente pode falar assim, joia, isso a hipnose faz. E ela faz, a Adriana está aqui, a Adriana é hipnóloga, e ela deve fazer umas técnicazinhas de coisificação, né? de fazer qual é o tamanho da sua dor? De uma melancia, do melão ou de uma jabuticaba? Vai pensar, o tamanho de uma melancia, ok. Então, vamos fazer de conta que a sua dor é uma melancia. Você induz a pessoa, você leva a pessoa a fazer uma troca da dor dela pela melancia. E aí você começa a brincar com a melancia e torna ela absurda.
nós não lidamos bem com o absurdo e a gente tem um processo de rejeição daquela cena. Então, vamos pensar que essa melancia era uma melancia violeta. Pensa, numa melancia violeta. A pessoa, quando você corta essa melancia, dentro dela é cheio de mola, é estranha. E aí o inconsciente não consegue mais ter imagem para aquilo, ele se perde. Isso é uma forma, é uma construção, é uma técnica. Mas olha só, quando você começa a falar sobre o que você sente, ele perde a força. Aquilo que incomodava tanto, deixa de incomodar, porque agora ele começa a ter um formato que não é do inconsciente, porque o inconsciente ele tenta se gastar, mas ele é ingastável. Não existe essa palavra, né? Mas ele não desgasta nunca. É algo que está sempre fluindo. Por quê? Porque ele busca a satisfação absoluta, completa. Sabe? É algo que se retroalimenta o tempo todo. Então, o apego que a criança cria é a imagem, é o que está fantasiado, polarizado em torno de um órgão erógeno. Então, quando a criança busca um prazer, ela relaciona uma parte do corpo dela. A boquinha, então ela chucha, ela faz o ato de chupar o dedo, ou ela pega a orelha e fica mexendo na orelha, ou ela pega o cabelo, fica enrolando o cabelo, ou ela pega, alguns enfiam o dedo no nariz, né? Aí cria um hábito ruim, porque daí você tem outra construção, um hábito. Se coçam, começa a se mutilar. Tudo isso a matriz é a mesma, é pele. Tem um texto, acho que é do Anzier, um psicanalista francês, onde ele fala do eu pele. De como a pele, como aquilo que está no mais externo nosso, expressa a nossa sensação de dor. E ao trabalhar sobre o eu pele, nós estamos trabalhando no primeiro elemento em que eu me limito. O limite da minha existência, do meu ser, é minha pele. Então, quando eu trabalho o meu eu pele, eu estou me ensimesmando. Eu estou voltando para esse momento em que necessidade e desejo estão colados. Eu estou buscando uma sensação que só existiu em mim quando eu nasci. E alguns teóricos colocam que até os 3 primeiros meses. Então, o bebê até os 3 primeiros meses é o famoso come, dorme e faz cocô. Né? Então, ele come, mama, dorme, faz cocô. Come, dorme, faz xixi. Então, ele não tem interação. Então, não há muita construção do que não é ele. Só a partir dos 3 meses que começa a perceber. E o que acontece? A partir desse material construído da necessidade, vinculado ao desejo, esse será o substrato para a construção daquilo que nós chamamos de amor. O amor, então, por último, é também um apego ao outro. Mas observa bem, eu precisei de um corpo que tinha necessidade, e quando esse corpo tinha necessidade, isso gerou um prazer em satisfazer a necessidade. Agora eu precisei de um desejo para ter essa satisfação, necessidade, satisfação. E agora eu precisei gerar uma fantasia de satisfação, e no meio dessa fantasia, dessa coisa que tem uma representação, eu gerei um outro. Eu gerei uma noção de algo que não é a mesma coisa, mas que identifica com a coisa, cria uma identidade. Agora eu estou capacitado a amar. O amor, por último, é também um apego ao outro, mas de maneira global e sem o suporte da zona erógena. Amar é dar conta de estar com o outro sem que eu tenha prazer por fazer isso. Se vocês quiserem compreender o conceito de amor, que Freud está falando aqui, é muito interessante. Vou ler em 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Sabe, toda aquela definição linda de amor, né, que Paulo traz ali, que depois, nós vamos ver o Renato Russo colocando na música, assim, é preciso amar as coisas como se não houvesse um amanhã. Tá, tudo isso que é poético é a noção de ter algo sem que isso implique em um desejo. A mãe ama seu filho não porque o corpo dela exige que ela dê o colo, o seio. Também. A mãe ama seu filho não porque esse filho causa prazer nela. Também por isso. Mas a mãe ama seu filho porque ela criou o conceito de que amar é bom.
Amar é agradável. Ela criou essa fantasia. E por conta dessa fantasia, agora eu perco o suporte de uma zona erógena, saio do corpo. Isso é interessante porque isso me caracteriza como ser humano e como ser simbólico. O amor abandona o corpo, tá? Deixa a necessidade, deixa a erotização, o erótico, e vincula-se agora, ele vincula-se ao simbólico. Pega o conceito de mãe, porque é o mais fácil, que está mais palpável. Podemos pegar de pai, podemos pegar de um casal, podemos pegar de filhos, mas quando se ama, no sentido pleno do amor que Freud está construindo aqui, que a psicanálise está construindo, eu não preciso que a pessoa amada precise de mim e nem eu precise dela. Para amar, eu não preciso mais que o relacionamento gere algum nível de prazer. Por quê? Porque está aqui. Está tudo construído aqui, na minha mente. Então eu já consegui incorporar, gravem isso, porque vai ser o nosso também, a gente vai deixar isso mais claro no próximo pontinho daqui a pouquinho, quando a gente fechar essa tela e abrir o outro texto. Alguém ia falar alguma coisa? É uma forma de sublimação? Não? Não. É de fantasia. Tá. E a gente vai ver daqui a pouquinho qual a diferença dos dois. Tá ok. Tá? A Leslie está entrando. Então, daqui a pouquinho a gente já vai olhar isso. Mas não é sublimar. Eu tenho uma dúvida. Sim? Pode falar, Paulo. Anteriormente, você estava falando a respeito do bebê se enxergar através do outro. E essa dúvida continua aqui na minha mente. Você já mudou de assunto, mas você está falando do estágio do espelho de Lacan? Que o bebê ele se identifica. Por acaso é aquele assunto que você disse no curso do desenho, que ele se vê no espelho e ele diz, peraí, alguém está me segurando, então se tem alguém no espelho, eu sou aquele. Então, eu me identifico como ser humano a partir do outro. Então, primeiro eu identifico o outro, depois eu me identifico. Isso tem a ver com a teoria do estágio do espelho? Sim, exatamente. Ok. Que essa é a construção narcísica, mas é bem isso. Isso a gente vai explorar bastante na introdução ao narcisismo, que é o nosso texto que a gente vai discutir de Freud. Mas o caminho é exatamente esse. Sim. Legal, obrigada. Mais alguém quer apontar alguma coisa? Então, para a gente fechar essas 3 palavrinhas que o Nazi nos traz, olha, o amor, o que ele é? É a quebra de elo entre o objeto e o desejo. O desejo está vinculado, o desejo está vinculado a um objeto. Então, aí que está a questão. Eu desejo algo. Quem ama, ama. Amar é... tem um livro, acho que eu conheço. Amar é um verbo intransitivo, né? É isso? É assim o nome do livro? Acho que é isso, né? Amar é um verbo intransitivo. Quer dizer, eu não... amar é amar, pronto. É um ato meu. Então, o amor é a quebra de um elo entre o objeto e o desejo, com a perda do vínculo entre os dois. Agora eu amo. E por isso que agora eu não amo só o meu filho, porque o meu filho é o meu filho e me traz prazer por ser filho. O bebê que eu cuido me traz prazer porque eu cuido dele. A criança que eu vou projetando, etc. Mas chega um ponto que eu amo porque amo, simplesmente. Agora, existe um vínculo, claro que existe, só que eu perdi. Entenderam? Existe um caminho pronto, que é feito. Tenta imaginar um foguete que, para que ele saia da gravidade da Terra, ele tem vários outros foguetes, vários tanques de combustível. E aí, no momento que aquele combustível é gasto, aqueles tanques são liberados, e aí você perde aquilo, e só fica a cápsula lá em cima. Porque ele não precisa mais daqueles foguetes para ejetá-lo, para retirá-lo os vínculos que nós temos com o objeto, eles perdem o sentido. E agora eu tenho a essência do ato de amar, que é reconhecer que o outro existe.
No passado desse reconhecimento, eu precisei construí-lo com vínculo. O primeiro vínculo foi o próprio corpo, o segundo vínculo foi o prazer que esse contato com o corpo me dá. O terceiro vínculo, eu não preciso mais disso, eu construo a noção do outro, e aí entra o que a Paula falou, essa noção especular, noção do espelho. Eu me construo no olhar do outro. Isso vai ficar fácil quando a gente discutir o conceito de Lacan, que a gente chama de esquema lambda. Vai ter uma aula só sobre isso, sobre esquema lambda, onde é toda essa construção. Na verdade, o esquema lambda é o mesmo esquema Z, né? Porque faz assim, 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 o Z. O outro, né? o eu mesmo e o outro do outro. Isso parece confuso, mas depois vai ficar aparentemente menos confuso. Ou pior, né? Ou mais confuso, não sei. Lacan sempre nos confunde. Então, agora, a força do objeto e do desejo fica resolvida no vínculo. Agora, eu não tenho mais o objeto. Agora, eu amo. E é por isso que uma pessoa que tem capacidade de amar, ela não precisa mais do filho, não precisa do outro para amar. Ela tem capacidade de amar, ela criou isso dentro dela. Amor, então, é a perda da busca real pela simbólica. Gravem bem isso, que vai ficar mais claro daqui a pouco. Porque o que vai acontecer? O poema de Lacan é bem revelador sobre isso. Né? Ontem foi o dia do amigo. Né? Era dia de você ter mandado para o seu amigo o seguinte poema: amo-te em ti mais do que tu. Eu busco no outro o que o outro tem, e não o outro. Quando eu amo alguém, eu não amo alguém, eu amo aquilo que eu localizo em alguém, o que alguém simboliza. Então, todo o caminho é do simbólico que está acontecendo. Viu, Orlando? Seria algo no sentido assim, que eu amo sem esperar algo em troca, sem cobrar, sem expectativas. Eu amo por si só. Vai surgir isso. Eu amo porque amo. Entendi. Sem esperar que o outro retribua. Sem amando, eu me basto. É absoluto. Porque assim, se a gente colocar só como uma retórica, eu amo, não estou esperando nada dele. Isso é uma filosofia, isso é estoicismo. Tá. Não posso criar expectativa porque serei decepcionado. Não. Eu amo pelo simples fato de eu entender que eu não estou sozinho. Existe um outro. Entendi. Eu tenho prazer no vínculo. Quem ama tem prazer no vínculo. Eu sei o que tu tá falando, só não estou conseguindo me expressar, que é o amar sem ter aquele, digamos assim, eu amo, tipo, que nem o meu filho. Eu amo ele mora na Alemanha, enfim, mas eu sinto ele comigo, entendeu? Então é essa questão, mas eu, digamos assim, respeito como ele é, sei como ele é, não concordo com muitas coisas que ele faz, mas ele é um indivíduo, mas assim, nem por isso eu deixo de amá-lo, é isso? Isso que você acabou de falar, guarda essa frase, guarda ela. A hora que eu trabalhar o conceito de construção de fantasia, você vai falar assim, era isso? Eu queria só que você não esquecesse. Eu esqueço. Mas na hora... tanta coisa, agora eu não lembro qual das coisas. Você, você trouxe ele para dentro de você, agora você ama ele. Ah, sim. A gente faz isso muito na hipnose sistêmica, né? Digamos, quando eu tenho um pai, que eu perdi meu pai, ou o pai não me reconhece como pai, como que eu vou, digamos assim, anular essa imagem do masculino? Não, eu amo esse pai, ele está aqui no meu coração. Se ele não me aceitou, eu não posso fazer nada por isso. Então, a gente sempre fala nessa parte, então, eu guardo esse amor no coração, porque eu sinto esse amor por esse pai. Só que eu não posso cobrar que ele sinta por mim, né? Não sei se... de fantasia, você vai ver como é que isso vai ter uma clareza tão grande. Certo. Só são termos, tipo, termos diferentes, talvez, né? Então, É o mesmo termo com visões, né? Isso. Não dissoam, tá? Elas não dissoam. Não, eu entendi. Elas completam. Eu, de verdade, agora eu tô começando assim, porque no início de o cara consciente e inconsciente estava tudo muito bolado, mas no fundo eu sei que é tudo igual. Exato. Valeu. Rafaela? Que isso? Então, eu entendi meio que diferente. O amor de mãe é um tipo, né, que a gente sente, assim, só que o amor de amigo, a gente busca no outro algo tipo assim, aquela pessoa é uma pessoa muito sincera, ela pode me dar isso. A sinceridade dela, a lealdade, alguma coisa assim. É que o amor de mãe é a matriz do amor.
o que foi percebido nessas pesquisas psicanalíticas, nessa metapsicologia, é de que o início de todo o processo daquilo que a gente chama de amor é incestuoso. Inclusive, esse é um medo do neurótico, de perder-se no incesto. Sabe uma frase de mãe? Essa é a frase de mãe. Diz assim, nossa, dá vontade de engolir. Dá vontade de colocar de volta aqui dentro de mim. Essa frase, ela é real. E é o grande medo de quem pode ser engolido, quanto é o grande medo de quem quer engolir. Porque é incesto. É sentir prazer no toque do outro. Eu vi, tem naquela série Sessão de Terapia, que tem o... Esqueci o nome dele de novo. Eu sempre esqueço o nome dele. Selton Mello. Selton Mello. Isso. Da outra vez eu esqueci também o nome. Foi. Isso, o Selton Mello. É interessante quando ele trabalha um caso de um pai extremamente apaixonado pela filha, e a filha foi abusada por um adulto, então um caso de pedofilia, e esse pai está conversando com ele, não sei se vocês viram esse episódio. É interessante quando ele fala para o pai, ele diz assim, ela é uma mulher. E aí o pai fala, não, ela é uma criança. E ele diz assim, você precisa vê-la como mulher. Só que daí ele para e fala assim, mas também precisa vê-la como criança para não ter problema em vê-la como mulher. Se um pai não conseguir enxergar a filha como mulher, ele aleja ela. Mas se um pai enxergar ela só como mulher, o incesto pode acontecer. Então, por exemplo, os pedófilos, os incestuosos, eles não conseguem visualizar a filha, como criança, apenas como mulher. Só que o outro lado também é extremo, quando só transforma em criança e não reconhece como uma mulher. E é isso que ele está apontando. É interessante que num diálogo, numa fala, o Selton Mello trouxe uma questão que a psicanálise discute há muito tempo. O passo dado pelo pai e pelo filho na busca de não viver um relacionamento incestuoso. Por quê? Porque o incesto, ele não acontece só no ato físico. Olha, por isso que diferenciamos necessidade, desejo e amor. A necessidade é o corpo. O desejo é o prazer causado a partir do corpo na primeira cena. E o vínculo, o amor é o vínculo que eu criei por ter passado da necessidade para o desejo, e agora eu sinto sem ter. Então eu dou conta de amar sem precisar ter o corpo mais. Então o bebê, que agora é adulto, dá conta de amar a mãe ou amar o pai, sem que precise do corpo, porque ele precisou simbolizar. É o Édipo que vai fazer isso, ele precisou simbolizar. Tá? Não vamos tentar sugar tudo dessas 3 dimensões que a gente está falando, porque, para ser muito sincero com você, todo o curso de psicanálise é para compreender só esse sentido. Então, assim, a gente tem um desejo, vamos entender bem isso vai... Pensem com mente de Kumon. Lembra do Kumon? Alguém já fez Kumon, mandou alguém para o Kumon? Kumon é uma maravilha para educar, né? Você repete, mas não aguento mais repetir. Repete, até que a mente assimila. Né? Eu me lembro de uma colega nossa que pegou um texto da área dela, mas que tinha a ver com psicanálise. Quando leu, ela chegou assim, Orlando, eu não sabia que eu sabia tanto de psicanálise, mas tudo que eu li lá eu sabia. Né? Então, assim, vai chegar uma hora que você fala, nossa, eu não sabia que eu já conhecia a teoria psicanalítica. Porque a gente a cada vez que a gente lê, parece que não sabe nada. Meu Deus, né? Eu pensei que eu sabia, não sei nada. Sabe? É porque a gente não percebe o andar que a gente está. Então, não vamos dissecar os conceitos. Isso vai se agregando, tá bom? Então, assim, o que eu preciso preciso deixar como compreendido? De que a necessidade tem a ver com fisiológico. De que o desejo tem a ver com o erótico, que surge a partir do fisiológico. Qualquer um. O mamar, o sentir o cheiro, o ser tocado. É o corpo que demanda, o corpo está exigindo alguma coisa, cria um bem-estar. A grande questão é que quando a gente fala cria o bem-estar, a gente tem noção de bem-estar como agradável. Isso é uma construção cultural. Muitas vezes levar um tapa é um bem-estar.
Algumas pessoas relatam que não se veem amadas pelos pais, por exemplo, e os pais nunca bateram nessa pessoa. E algumas pessoas se veem extremamente amadas porque levaram a surra. É cultural. O que simboliza um tapa? O que simboliza uma correção? E o que é dar um tapa? Muitas vezes um pai ou uma mãe virar a cara para o filho é pior do que um tapa. Então, isso é muito cultural. Então, o corpo me traz necessidade. O bem-estar, gerado a partir do corpo, é erótico. O que é erótico tem a ver com desejo. Mas o vínculo que eu crio, porque o erótico surgiu, o vínculo, é amor. Então, aquele cara que vai, procura uma moça e diz que ama porque ele quer ir para a cama com ela, ele quer ter prazer com ela, ele quer viajar com ela. Que relacionamento é esse? De desejo. Erótico. Mas não é de amor? Pode gerar o amor, mas não precisa ser. Percebem a diferença? Tem mais sentido agora com essa ilustração ligada a relacionamentos? Eu falei um cara, mas pode ser uma moça. A moça que sai com um rapaz porque ele é bom de cama, porque ele é muito educado, porque ele é rico, porque ele é honesto, porque ele é trabalhador. Ó, eu tenho um desejo ligado ao erótico e o erótico está sendo realizado. É desejo. Ah, eu te amo. Pelo quê? Ah, eu te amo porque você é uma pessoa que não me decepciona. Então você me causa prazer? Causo. Isso não é amor. Isso é desejo. Então eu te desejo. A gente não vai falar isso para o paciente, esses detalhes. Esses são detalhes para a gente compreender como é que estão as relações das pessoas. Agora, o que é o amor? O amor é um passo seguinte. É um passo humano, extremamente humano, simbólico, onde eu amo. Porque eu aprendi a construir vínculo. A pessoa não vai me dar mais nada, eu não espero mais nada dela, porque já está gerado dentro de mim essa sensação. Tá? Daqui a pouco a gente vai entrar melhor nisso. Então, esses três estados, bem entendidos, eles imbricam-se, se confundem em toda a relação amorosa. Então, quando eu tenho o conceito de amor, eu tenho os três juntos: a necessidade, o desejo e o amor. Olha, mas o amor repete. Sim, nós temos uma noção, muitas vezes, de que as etapas se excluem. Não. Quando eu falo que uma pessoa, por exemplo, teve uma fixação na fase anal, eu imagino que ela jogou fora toda a fase oral. Claro que não. Esse é o maior descuido que muitos analistas, muitos terapeutas fazem, de, ao tentarem diagnosticar um paciente fixado numa fase anal, achar que ele não é capaz de ter comportamentos orais. Ele porque as etapas se agregam. Pensem nisso como andares. O primeiro andar do prédio foi a necessidade. Ele deu condição de criar o segundo andar do prédio, o desejo, que deu condição de criar o terceiro andar, o amor. Certo? Bom, se eu não consigo criar o segundo andar, eu não consigo criar o terceiro. Mas se eu criar o primeiro e o segundo, não significa que eu tenho o terceiro. Tá claro? Ficou mais claro? Então, ora, o recalcamento, lembra, o desejo me leva a questões incestuosas. Então, o recalque é o remédio construído na nossa história, para que esses desejos, agora você já tem noção do que é a palavra desejo, que esses desejos sejam suportáveis. Porque o desejo existe dentro de nós. A criança deseja o corpo da mãe, deseja o corpo do pai. O pai e a mãe desejam o corpo do filho. Freud tinha alguns sonhos, ele teve sonhos eróticos com a filha dele, e ele se assustou. E ele estava num trabalho com outros pacientes, que ele estava. Os pacientes dele relatavam abuso. Ele estava num momento que a gente chama de teoria da sedução, em que ele ao lidar com o Édipo, ele não conhecia ainda a figura do Édipo, não tinha construído essa teoria ainda, ele relata que ele estava assustado com a quantidade de abusadores no mundo. E aí, de repente, ele, tendo esse confronto dos pacientes relatando que os pais os abusaram, os tios, os avós, os primos, tudo abuso, e aí ele tem sonho erótico com a filha, ele fala, pronto, sou abusador também. E ele compartilha com um colega dele, o Fliss, e ele fala sobre isso. E o Fliss dá risada e fala assim, mas eu também tenho. E aí o que ele vai descobrir? Quem lê a interpretação dos sonhos vai perceber isso. No nosso inconsciente, lembra? O nosso inconsciente não é construído por histórias, mas por imagens. E os conteúdos
do nosso inconsciente não são culturais, eles são amorais, eles não são imorais, são amorais, não tem moralidade. Eles são atemporais, eles são espaciais, eles não têm local, eles não têm tempo e eles não têm valor. Então eu posso, no meu sonho, estar com alguém fazendo sexo com a pessoa que eu mais odeio no mundo. E aí eu tenho que explorar o que significa fazer sexo. Na representação é dominar, é mandar em, é se doar. Então, tudo isso é discutido. Só que o que acontece? Quando essa imagem vem para o nosso consciente, ela é rejeitada. Lembra a figura do resto? Até foi a pergunta da Tereza na semana retrasada, né? Quando nós trabalhamos o conceito do resto, temos nossas pulsões caminhando, temos o bloqueio, algo foge ao caminho do bloqueio, aquilo que ultrapassa, parte disso é recalcada de novo, porque é insuportável. Só que ao ser recalcado, não consegue voltar para cá. Cria um outro lugar que Freud vai chamar de pré-consciente. É um lugar onde as coisas são guardadas, mas não pertencem ao mundo dos guardados. Então ficam tentando voltar. Então elas começam a fazer isso aqui. Tentam voltar, são impedidas. Tentam voltar, são impedidas o tempo todo. Então existem essas forças do recalcamento. É a primeira defesa que nós temos. Então as imagens insuportáveis, os desejos insuportáveis são recalcados e permanecem recalcados. Mas do desejo escapado, que não pode ser admitido na consciência, ele começa a incomodar, porque ele escapou e não deveria ter escapado. O recalcamento também, à sua maneira, é uma força, ou melhor, uma pulsão para tudo isso. Isso significa que haveria dois grupos de pulsões opostas. O grupo das pulsões que tendem à descarga e o grupo das pulsões que se opõem a ela. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que nessa construção psíquica, uma parte das pulsões estão aqui, então elas são fadadas a ter um gasto absoluto, então elas podem ser realizadas completamente, e outra parte que vaza, elas estão destinadas a nunca serem descarregadas. Elas gerarão alguma coisa. Então, nós temos pulsões que estão ligadas à noção de necessidade, desejo, que vazam, mas não podem vazar. E aí a gente vai discutir, agora nesse próximo capítulo, o que começa a acontecer com ela. Então, é justamente essa primeira teoria das pulsões propostas em 1915 por Freud, quando ele introduziu o conceito de narcisismo. Jamil, pegando um vínculo, pegando um gancho pelo que você tinha colocado no início da aula, da leitura do texto, por exemplo, quando você for buscar um texto para ler em Freud, talvez seja interessante você buscar por anos. Por exemplo, nós estamos aqui caminhando mais ou menos perto de 1895, 1915. 1921, 23, Freud está construindo o conceito de superego. O próximo texto que a gente vai ler de Freud, aí vai ser Freud mesmo, é 1915, sobre o narcisismo. O livro chama-se Introdução ao Narcisismo. Então, se você for fazer uma busca por textos de Freud para agora, para esse nosso momento de formação, textos do período até 1915. Porque aí a gente vai amadurecer um pouquinho conforme Freud também vai amadurecendo. Ok? Então, Freud vai trazer esse conceito de narcisismo que vai nos ajudar a compreender isso. Então, a segunda teoria formulada depois da teoria do narcisismo, narcisismo secundário, ela vai trazer um outro conceito de teoria pulsional. Então, nós temos a primeira teoria das pulsões, que é o que a gente está vendo, depois a segunda teoria das pulsões, que é mais maduro, quando Freud vai trabalhar a questão do recalcamento e a questão do Édipo. Então, o que a gente tem que trazer dessas três situações? Necessidade, desejo e amor. Existe dentro de nós um conflito. Nós não somos uno. Nós não sabemos o que desejamos. Por quê? Porque o desejo é proibido.
é proibido de vir para a consciência. Aquilo que está lá dentro, ele se resolve lá dentro, aquilo que está no inconsciente. Mas aquilo que sai do inconsciente, ele é proibido de vir à tona, por quê? Porque ele é incestuoso. Todo desejo matricial. Você fala, mas Orlando, mas quando eu tenho desejo de alguma coisa, eu tenho desejo de tomar um sorvete. Não, você quer tomar sorvete. O desejo é básico, o desejo é o substrato, o desejo é a capa que dá agora a condições de eu ter desejos, de eu ter quereres. Né? Então, por exemplo, quando eu quero tomar um sorvete, eu quero alguém, ou eu quero uma formação, ou eu quero um trabalho, ou eu quero uma cidade, tudo que eu quiser terá como base um desejo. Qual é o desejo? O conforto que eu tive em determinado momento da minha história, vinculado à construção do vínculo. Então, o desejo deu material para a construção do vínculo, construção do amor. E é por isso que em psicanálise a gente não precisa falar muito de terapia familiar, psicanálise da família, psicanálise trabalha com vínculo. A forma como eu lido com o meu chefe é a forma como eu lido com o meu pai, a forma como eu lido com a minha mãe, é a forma como eu lido com os meus filhos. A forma é a mesma, vínculo. Eu muitas vezes troco o papel, inverto o papel. Eu vi uma cena hoje, passou no jornal, no Paraná, no RIC, aconteceu aqui em Londrina, uma mulher está saindo de um determinado local, de repente uma pessoa em surto, uma pessoa com problemas mentais, vê ela colocando o filhinho no carrinho, aí ele vai, passa, volta e quer jogar o bebê no chão, quer virar o carrinho. Alguém viu essa cena no jornal? E a cena é assustadora porque você fica com medo dele machucar o bebê. E ele luta com a mãe, e a mãe começa a gritar socorro, e ele quer jogar a criança fora. E aí todo mundo vem, segura ele, e aí a mãe, em determinado ponto, ela fala assim, não, eu deixei para lá. Primeiro que eu acho que não tem que deixar para lá, porque ele vai fazer isso com outras crianças. Por quê? Porque ele não está respondendo por si mesmo. Mas aquilo é ancorado em uma história dele. E que história é essa? O pessoal da terça-feira, foi o tema nosso ontem de manhã, nós estamos discutindo psicose. E estamos discutindo exatamente essa construção que nós fazemos por meio daquilo que a gente chama de delírio e alucinação. Todo esse comportamento psicótico ou neurótico é construído a partir do desejo, da ligação incestuosa. Então, muitas vezes, o fato da mãe não me deixar ter expressão de vida, isso pode culturalmente ter o sentido de amar, mas psiquicamente isso aí é destituir o outro de existir. Aquilo que nós falamos na semana passada, a mãe que engole o filho é a mãe que o impede de ser alguém. Tem um quadro, um desenho muito interessante, eu acho que chama Um Umbigo. Depois, se vocês me lembram, eu busco se alguém tiver. É a história de uma mãe, cordão umbilical, o cordão umbilical ou umbigo. É uma mãe que não deixa o médico cortar o cordão umbilical. Já viram esse videozinho? E aí um bebê cresce, é tão bonitinho, está preso a ela, aí ele vai para a escola, mas aí ela solta um pouquinho o cordão umbilical, mas está preso a ela. Aí lá na escola ele puxa, traz de volta para o cordão umbilical, e aí a mãe vai crescendo, e o menininho vai crescendo, e o cordão umbilical está ali, e aí assista o desenho para vocês verem. Me lembrem, eu pego para vocês, e aí eu coloco no grupo. Chama-se, acho que ou é o cordão umbilical ou o umbigo. Muito interessante esse vídeo. E é isso, a mãe que não respeita o seu filho como um ser diferente, separado dela, está fadada a criar o filho como um apêndice, não como alguém. Então, a busca do desejo, voltando à nossa discussão do desejo, é o prazer sexual absoluto, enquanto as últimas se opõem a ele. Então, as minhas libidos, as minhas pulsões, estão sempre buscando isso. Aquelas que escaparam, elas estão proibidas de chegar a esse prazer. E elas vão gerar o que eu vou chamar de neurose. O resultado desse conflito consiste precisamente no prazer derivado e parcial que denominamos de prazer sexual. Opa, agora nós chegamos nos prazeres sexuais, não é no prazer sexual, nos prazeres sexuais. Tudo isso aqui, todo o desejo que é incestuoso,
E aqui ele pode se resolver como incestuoso, porque está no inconsciente. Ao ultrapassar essa barreira, ele está proibido. E ao estar proibido, ele precisa se resolver. Por quê? Porque senão ele fica criando esse looping aqui. É o que a gente chama de neurose. E aqui gera uma coisa que no futuro, na segunda teoria das pulsões, Freud vai chamar de pulsão de morte. Tá? Não vou definir para vocês o que é pulsão de morte, nós vamos discutir isso com detalhe. Pulsão de morte não tem nada a ver com morte e nem com destruição. Tá? Esse é outro engano que muitas pessoas fazendo uma leitura errada de Freud acabam tendo. Então, isso aqui precisa ser resolvido. Ele precisa ser resolvido. De que forma? Por meio do prazer. Mas o prazer será absoluto? Não, o absoluto só está aqui. Então, ele será um prazer sexual. Oh, mas se é prazer sexual, então tem a ver com desejo? Tem a ver com desejo. Oh, mas se tem que a ver com desejo, ele não está voltando para cá? Pois é. Não é bem assim. A gente vai entender como é que a gente resolve isso nesse próximo capítulo, tá? Então, nós vamos ver agora, eu vou interromper a nossa gravação aqui, vou começar a gravar de novo. O nosso tema próximo é os 3 principais destinos das pulsões sexuais. Essa aqui que escapou. Ela escapou. Então, se ela escapou, ela vai para onde? Ela tem que ir para algum lugar. Lembre-se, nós somos herméticos, nós somos fechados, nós somos o nosso mundo. Então, nós vamos ver os conceitos de recalcamento, sublimação e fantasia. E aí, definimos o primeiro conceito de narcisismo. Ok? Vou fechar aqui, fechar só a gravação. Vocês podem continuar aí. Se eu interromper a gravação...